Agora vai estar funcionando, agora sim está funcionando, né? Tá captando o áudio. Aumentar aqui um pouquinho o volume da captação. Melhorar a posição na minha boca. E vamos lá. Causas de quilotórax, né? A gente tem causas traumáticas de quilotórax e não traumáticas. Entre as não traumáticas eu tenho o empiema do derrame pleural. E traumáticas aí são várias, né? Eu posso ter lesão do ducto torácico, posso ter complicações de alguma cirurgia que foi feita, né? Complicações de esofagectomia, complicações de operação nas artérias em si, lesão de grandes vasos com afetação do ducto torácico. Então, ressecção pulmonar, dissecção de linfonodo, e aqui está faltando, não L. Correção de cardiopatia, e bom, então basicamente são traumas, né? Trauma torácico no caso do trauma do conduto torácico e traumas provocados, né, por iatrogenia em operações. E aqui, linfoma, câncer metastático e leucemia linfocítica crônica. E aqui não tá citando o empiema, né? Claro, né? Não tem nada a ver quilotórax com empiema, né? Então, vou colocar aqui essa. Conduta para o paciente quilotórax após trauma. Após trauma, a gente tem que fazer a toracotomia para poder corrigir o ducto torácico, né? E instalar um dreno. Drenagem sob selo d'água, suporte nutricional parenteral ou enteral com triglicerídeos de cadeia média, porque esses são absorvidos direto pelo sangue e não precisam passar pela linfa. Essa aqui é uma informação importante. Reposição agressiva de líquidos, nutrientes e eletrólitos. Aqui a gente não está pensando na lesão do ducto torácico em si, né? Em quilotórax de qualquer etiologia e não só de etiologia traumática no ducto torácico. Porque se for lesão no ducto torácico, né, traumática, precisa operar. Precisa operar. Critérios do lavado peritoneal que indicam conduta no contexto do trauma e quais as condutas. Critério de lavado peritoneal. Então, eu vou fazer a paracentese. Para fazer o lavado, eu vou fazer uma punção com a seringa e a primeira coisa que eu vou fazer é uma seringa com bastante fluido, né, com 500 ml de fluido ou 1000 cc de fluido, 1000 cc de fluido, 1000 ml de fluido. E eu vou fazer essa punção e ao invés de já atacar o fluido para dentro, eu vou dar uma aspirada, porque se eu aspirar sangue puro, aspirar mais de 10 ml de sangue, eu já sei, já é indicação para laparotomia. Já indica para laparotomia. Se não, eu vou injetar este fluido todo, certo? Esperar 5 a 10 minutos, ou 10 a 15 minutos, e depois eu vou lá e vou aspirar 500 ml desse fluido, né? Não preciso aspirar tudo, preciso aspirar 200 ml desse fluido para enviar para o laboratório. E aí no laboratório, o que eu vou observar? A gente está buscando aí no laboratório mais de 100 mil células, mais de 100 mil células de 100 mil hemácias para confirmar sangrado, ou mais de 500 células inflamatórias, né, 500 leucócitos para confirmar inflamação e peritonite, ou mais, estou procurando também outro tipo de fluido, né, se eu tiver urina, por exemplo, se eu tiver conteúdo gastrointestinal, se eu tiver esse tipo de conteúdo também são indicações, tudo isso são indicações para a laparotomia exploradora. E a amilase sérica maior do que 175I, né? O L, também é indicador. Então, amilase sérica, 500 leucócitos, 100 mil hemácias e tal. E pesquisa positiva para bactéria, bilha ou fibras alimentares, né? Então, qualquer outro conteúdo que não seja um fluido limpo, né? Que não seja um fluido limpo. Se paciente instável hemodinamicamente, laparotomia. Se paciente estável, tomografia do abdômen, porque eu quero identificar melhor a lesão para poder tomar uma decisão de abordagem um pouco melhor. Vou colocar que errei essa porque a conduta que eu sugeri aqui é lavado positivo ou laparotomia. Só que não é bem assim, né? Lavado positivo mais paciente estável, tomografia. Então, se estável, tomografia. E se instável, aí sim, laparo exploradora, certo? Exploratória. Identifique as estruturas sinalizadas na replicação do DNA bacteriano e explique sua função. E aqui eu tenho a topoisomerase, que retifica a fita, a DNA helicase, né, que separa as duas hélices, DNA ligase, que
monto os aminoácidos, né? Coloco os aminoácidos na fita e a topoisomerase, se não me engano é esse o nome, não, topoisomerase é isso aqui. Polimerase, né? DNA polimerase que junta aqui os polímeros, né? Junta aqui os aminoácidos. Então cada um desses aqui é um aminoácido na fita com as bases nitrogenadas e eu vou ligar esses aminoácidos. É isso mesmo, né? Então, topoisomerase, L-case abre a fita, DNA ligase junta os aminoácidos e DNA polimerase junta as duas fitas, né? Junta aqui os aminoácidos no centro e essa é a junção das fitas. Principal mecanismo de resistência a beta-lactâmicos pelos gram-negativos, gram-neg. Principal mecanismo, alterar o sítio de ligação da PBP? Não, degradação com beta-lactamase, né? Além disso, porinas que dificultam a passagem. Eu penso sempre nas porinas quando eu estou pensando em gram-negativo, mas eu sempre me esqueço, né, que o principal mecanismo de resistência a beta-lactâmico é beta-lactamase, e é por isso que a gente usa o amox mais clavulanato, que é um inibidor da beta-lactamase, né? Mecanismo de ação das glicilciclinas. Tigecyclina é o representante deste grupo. E é difícil, né? É difícil. Mecanismo de ação, eu imagino que seja um mecanismo igual ao da tetraciclina, das tetraciclinas, né? Ligação à subunidade 50S. 30S igual das tetraciclinas, 30S igual das tetraciclinas mais 30S. E fármaco é essa tristeza, né? Fármaco é todo dia errando no Anki. Tumor testicular mais frequente é o seminoma clássico, né? 85% dos casos. Em relação à frequência do som, como usar o diafragma e a campânula? Então, para os sons mais graves eu uso o diafragma, para os sons mais agudos eu vou usar a campânula. Ao contrário, para os sons mais agudos eu vou usar o diafragma, e os mais graves eu vou usar a campânula. Errado também. Isso aqui é uma luxação do quadril, né? Seria maravilhoso que eu tivesse uma imagem lateral aqui na radioscopia. A gente com certeza vai fazer essa imagem lateral na hora que estiver operando. Se tiver fratura associada, eu precisar operar, né? Se tiver indicação de cirurgia. Mas aqui, pela clínica, eu consigo saber se essa luxação é posterior ou anterior. Essa daqui me parece anterior, talvez o osso voou para cá, né? Anterior, ele andou para cá, mas eu não consigo dizer com certeza absoluta que é anterior. Luxação anterior do quadril, somente 10% dos casos, 90% é posterior. Penicilinas antipseudomonas. Penicilinas antipseudomonas. O que eu posso usar? Piper, né? Piperacilina é o melhor para usar. Carbenicilina e mexlocilina, mas piperacilina é o único que eu tenho que gravar aqui dessas ideias, porque é o que é melhor utilizado. Todos os diuréticos, independente da classe, podem causar hiponatremia, né? Hipotensão podem causar, todos os diuréticos podem causar hipotensão, mas acho que espironolactona vai ser muito difícil causar hipotensão, mas hiponatremia sim, né? Todos podem levar a um aumento de excreção urinária de sódio. Derrame parapneumônico complicado, características de conduta, ainda não estudamos essa condição, então deixa para lá. Amnese de paciente TPOC. O que eu tenho que pensar no paciente TPOC? Esse paciente vai chegar para mim com dispneia e tosse. Essas são as grandes queixas, né? O que eu estou pensando? Quais são as características dessa dispneia dele? Se é desencadeada por exercício, se tem alguma dor retroesternal associada. Então, essas são as características, né? Se ele sente dor ao respirar, se essa dor é ventilatória dependente ou não, para poder fazer diagnóstico diferencial com qualquer tipo de dor retroesternal, em que eu deva me preocupar com o coração desse paciente. E é claro, né, o paciente DPOC larga data, eu devo me preocupar com o coração desse paciente. O que mais? Eu tenho que pensar sobre o próprio escarro em si, né? Quais são as características da tosse, qual que é o predomínio de horário. Geralmente nesse paciente TPOC, o predomínio de horário vai ser matutino da tosse dele, né? Porque à noite ele está acumulando bastante secreção, ele vai acumulando bastante secreção brônquica, e pela manhã ele acaba por expelir essa secreção toda. Então o paciente até agacha para tossir e tosse e escarra. Quais são as características desses carros, se ele é purulento, se não é, se ele teve exacerbações dessa DPOC, se ele teve febre associada, porque eu quero entender se ele está tendo alguma infecção associada também, né? Então, caracterizar dispneia, perguntar sobre dor torácica e outros diferenciais, perguntar sobre febre e exacerbações prévias e caracterizar tosse e aspecto do catarro. Inspeções dinâmica e estática do tórax levam às inspeções
dinâmica estática do tórax leva em consideração. Então, vou pensar primeiro em estática, né? Estou pensando em estática observando o formato do tórax, estou observando a pele, se há cicatrizes, se há abaulamento, se há tumoração. E no caso de inspeção dinâmica, eu vou observar qual que é o tipo respiratório, né? Tipo de respiração, qual que é o tipo, se ele é costo-abdominal, se ele é predominantemente costal, se ele é predominantemente abdominal. Qual que é o ritmo respiratório, né? Se ele é regular ou se ele tem algum ritmo irregular associado, como Kussmaul, Biot ou Cheyne-Stokes. Qual que é a frequência respiratória do meu paciente, a expansibilidade pulmonar dele, então tudo que está relacionado ao movimento, né? Tipo, frequência, ritmo, pele e tecido celular subcutâneo, né? Frequência aqui, pensar que 14 a 22 movimentos por minuto é o rango normal ali, basicamente, né? Mas tudo também considerando a clínica. Para pneumônico simples, a espasticidade esse também é outro tema que eu não estudei. O único caso em que a vancomicina deve ser utilizada via oral para tratar a colite pseudomembranosa por Clostridium, né? Esse é o caso em que a gente vai usar ela por via oral. Porque nos outros casos ela não se absorve bem, inclusive ela vai produzir uma diarreia, né? Vai produzir esse distúrbio, né, no TGI. Só que quando é para tratar um, um quando é para tratar uma bactéria que está no TGI, aí eu posso usar a vanco direto por via oral. Em todos os outros casos, eu vou usar a vanco via endovenosa. Principais efeitos adversos da furosemida: hipocalemia, hipocalcemia, desidratação, posso ter. Posso ter também alcalose, né, muito importante no uso da furosemida. Posso ter gota, né, por aumento no ácido úrico e hiperuricemia. E acho que é só, né? Tem mais como condições, mas não lembro. Nefrite intersticial aguda e ototoxicidade, né? É ototoxicidade bastante comum ao uso de vários medicamentos, inclusive vários antibióticos. Paciente de 59 anos relata perda de 15 quilos em 8 meses e desconforto abdominal com dores no hipocôndrio esquerdo. Exame físico: descorado, emagrecido, sem adenomegalias e baço a 5 cm rebordo costal esquerdo. Hemograma: hemoglobina de 9, brancos de 22.000 em brancos, 3% de mielócito, 2 metamielócito, 14% de bastão e 60 segmentado. Plaqueta 450, eritroblastos 10 a cada 100 glóbulos vermelhos e achados de dacriócitos na periferia. Esse aqui é o grande achado, né, o que deve chamar bastante atenção. Mielograma inconclusivo, que vai ser raro, imagino, nesse paciente. Negatividade para a pesquisa de BCR-ABL, JAK2 cariótipo em andamento. Diagnóstico mais provável aqui é mielofibrose idiopática, né, mielofibrose primária idiopática, paciente de 59 anos, essa é exatamente a faixa etária em que a mielofibrose primária afeta, e dacriócitos, né, células em lágrima, quer dizer que a minha medula está chorando, a medula não consegue produzir mielofibrose primária, o diagnóstico. Principais agentes etiológicos e tratamento da mastite aguda puerperal. Principais agentes etiológicos é o Staph aureus, é o mais comum, Streptococcus pyogenes, Streptococcus epidermidis, será? Imagino que epidermidis, sim, Streptococcus epidermidis. E tratamento da mastite aguda: boa higiene, são 5 itens, né? Boa higiene, melhorar a amamentação, né? Melhorar a pega, melhorar a sustentação da mama, colocar um sutiã que sustente um pouco melhor a mama, porque quanto mais ela dobra, mais fecham os ductos, né? E eu quero liberar essa secreção, então eu vou melhorar a sustentação da mama. Vou fazer antibiótico terapia com Amox, com macrolídeos. O macrolídeo, né? Com azitromicina. Acredito que sim. Macrolídeo. Não, isso aqui é cefalosporina de segunda geração, né? Cefalosporina de segunda. Cefalexina, se não me engano. Cefalex. E último tema aqui. Higiene da mama já foi. Último tema aqui. Manter a amamentação. Tema importante, né? Fato importante. Manter a amamentação, muito importante. Quer brigar com o pediatra, suspende a amamentação. Então, manter a amamentação. Medidas de higiene, drenagem do leite, sintomáticos, claro, né? Para a dor dela. E aí não precisa nem citar, porque cefalosporinas de primeira geração, Cefalex.
melhorar sustentação e melhorar armamentação. Vou colocar esse para responder amanhã. Critérios de retirada do dreno de tórax após pneumotórax simples. O que eu tenho que ter? Então, na radiografia, eu vou ter que ter a radiografia com esse pneumotórax resolvido, zero pneumotórax, nada, né, pulmão em expansão total, e 48 a 72 horas de não borbulhamento no dreno em selo d'água. Não borbulhamento por 48 a 72. Principais áreas do lobo temporal. Então eu tenho principais áreas aqui, vou pensar em área funcional, né? Então eu tenho o córtex auditivo primário, córtex auditivo associativo, a área de Wernicke, né, da expressão da linguagem, a compreensão da linguagem, áreas relacionadas com a memória, áreas relacionadas com a olfação e áreas comportamentais, essa que faltou. Memória olfatória, compreensão da fala, Wernicke, auditivo associativo, auditivo primário. Enterococos desenvolvem resistência a vanco por desenvolver uma bomba de efusão do ativo. Os enterococos desenvolvem resistência a vancomicina por desenvolverem uma bomba de efusão do ativo. Eu acho que não, né? Acho que não, né? Vanco é um glicopeptídeo e o glicopeptídeo se liga ao D-alanina, D-alanil. E aqui o que muda é exatamente esse aminoácido, né? É exatamente, ó, falso. Se liga ao sexto, se altera o sexto de ligação, então D-alanina vai para D-alanil, D-lactato, D-alanil, D-serina, que se liga fracamente aos glicopeptídeos, né? E esse é o problema. Então tá aqui o meu peptídeo glicano com a alanina e eu vou mudar aqui por serina. E aí aqui o glicopeptídeo não reconhece e não inibe, né? A vancomicina não consegue se ligar a essa molécula. A presença de eritrócitos dismórficos no exame de urina sugere que a hematura tem origem glomerular. Definição de fratura pélvica estável versus instável. Então, fratura pélvica estável, eu vou ter abertura do anel ou deformação ou abertura do anel pélvico maior do que... Na estável, eu não posso ter deformação e nem abertura do anel pélvico maior do que 2,5 cm. E na instável, qualquer uma dessas duas condições estabelece instabilidade, né? Então, o anel pélvico alinhado na estável e a abertura da sínfise púbica menor do que 2,5. Não é do anel pélvico, é da sínfise púbica, né? É claro, né? Se eu adicionar 2,5 cm aqui, eu adicionei 2,5 cm ao anel, certo? E anel pélvico deformado ou abertura da sínfise maior do que 2,5 é o que estabelece aí a condição. Qual que é o diagnóstico aqui desse ruído? Eu tava ouvindo no fone, mas agora não tá mais no fone e tá difícil de ouvir. Sopro mesosistólico? Estenose aórtica, né? Sopro mesosistólico ejetivo. Se eu jogo pra cá não dá pra ver. Mas tá bom. Sopro da estenose aórtica, mesosistólico ejetivo. Principal antibiótico relacionado à colite pseudomembranosa. Pensar em duas coisas, né? O principal que produz a colite pseudomembranosa, que é a clindamicina, e o principal para tratar, ou uma opção para tratar a colite pseudomembranosa, sobretudo por Clostridium, é a vancomicina. Mas clindamicina sendo ela uma lincosamida. Clindamicina, né? Indicações clássicas de condutas conservadoras no trauma esplênico. Então, como é que eu vou conduzir o trauma esplênico e por que vai ser conservador, né? Então, o paciente esteja instável hemodinamicamente, já tenho indicação para cirurgia, certo? Pronto. Paciente estável hemodinamicamente, eu fiz tomografia e estou vendo na tomografia lesões de grau 1 a 3, indicação de conduta conservadora. Estabilidade hemodinâmica sem irritação peritoneal, ausência de indicações precisas de laparotomia, né? Essa era a resposta. Lesões que oferecem mais risco à vida no D, hematoma subdural e hematoma epidural.
hemorragia intracraniana e lesão de coluna. Aí, hemorragia intracraniana pode ser hematoma subdural, epidural, hematoma intraparenquimatoso e lesão de coluna cervical, né? Errei aqui nesse. Intervenção precoce em tal coisa no trauma coloretal diminui o risco de infecção grave e mortalidade em menos de 2 horas no trauma coloretal. Eu estou pensando nisso porque muito colonizada essa porção. Manifestação mais frequente do trauma renal é hematúria. Hematúria, né? Nem sempre é identificada, mas hematúria é uma coisa mais frequente. Conduta para ferida por arma de fogo no flanco ou dorso do abdômen e estabilidade hemodinâmica. Qual que é a conduta? Ferida a arma de fogo, mas está com estabilidade? TC, né? TC. Vou fazer a tomografia para ver onde é que está a bala, onde está o projétil, né? E melhorar o meu plano de cirurgia. Na anatomia renal, fim do túbulo coletor é na papila. Na papila renal, a estrutura que mais sofre com isquemia do rim, necrose de papila. Conduta para síndrome de compartimento abdominal. Né? Então, síndrome de compartimento abdominal, vou ter síndrome, eu estou pensando em sinais e sintomas, né? E para ter síndrome de compartimento abdominal, eu preciso ter hipertensão abdominal, né? Essa hipertensão abdominal só me dá síndrome compartimental abdominal quando ela for maior do que 21 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho uma hipertensão que é estabelecida por 12, né? Valor normal, 5 a 7. Hipertensão, 12. Hipertensão, 12. Mas grau 3 e grau 4 é de 21, acima de 21 e depois acima de 25. Grau 3, grau 4. E aí, conduta depende do grau, né? Depende do grau. Então, se eu tiver grau 3, se eu tiver grau. Depende do grau e depende da condição também. Porque se a condição for ascite, tá bom, é síndrome compartimental, o paciente tem uma condição é ascite, você não vai abrir como ele explicou, né? Não vai abrir para tirar no balde. Como o Mozart explicou na aula do medicurso, não vai abrir para tirar no balde, então vai fazer paracentese. E se for grau 4, provavelmente a gente vai fazer a laparotomia, né, uma abertura xifopubiana, vai fazer esse lavado, vai fazer esse lavado, né, vai liberar essa pressão e depois vai fazer a peritoniostomia, né, que é fazer a proteção com plástico, né. Casos leves, drenagem de coleções extraabdominais, que eu falei. Casos graves, ou TCE associado, laparotomia descompressiva e bolsa de Bogotá, em alguns casos. Escala de lesão hepática segundo a AST. Escala de lesão hepática, tem que pensar nisso daqui para pensar nos lobos, né? Vou pegar aqui atrás. Então aqui é o caudado, o primeiro lobo. 2, 3, 4A e 4B. 5, 6, 7 e 8. Lembrei. Mas a escala não lembro não. Muito difícil. Hematoma subcapsular não expansivo, menos 10% da superfície. Avulsão capsular não sangrante. Hematoma subcapsular 10, 50%. Tem que lembrar mais pra cá, né? Rotura hematoma intraparenquimatoso roto ou sangramento ativo já é indicação de cirurgia imediata, né? Rotura 25, 75% do parênquima. Rotura parenquimatosa mais de 75% de um lobo ou mais de 3 segmentos dentro de um lobo. Lesões venosas justepáticas, VCI ou veia hepática, né? Que é retrohepático aqui. Aqui tem que operar, fazer matox. Não matox, né? Fazer a outra que é pra direita, que eu não me lembro o nome. Avulsão hepática, isso aqui tudo tem que operar. Lesão de uretra, sinais, contraindicação importante nesse quadro, como fazer o diagnóstico e conduta. Então, sinais de lesão de uretra, hemorragia, hematoma perineal, bexigoma, hematúria, não, uretrorragia e não hematúria, mas uretrorragia, porque é sangramento ativo direto na uretra, tá muito perto já da saída, já não vai vir com chifre, vai ser sangue puro, né? Contraindicação importante nesse caso, passar o catéter, né? Então não é para passar função da Foley no paciente, porque é um paciente trauma, né? Lesão de uretra, está imaginando aqui no contexto do trauma, o paciente traumatizado, a gente quer medir a diurese dele, porque é um parâmetro importante da nossa reposição volêmica, de como ela está acontecendo, só que eu não posso fazer a sonda Foley, porque este paciente
porque eu vou lesionar mais a sua uretra e vai dificultar mais ainda pro urologista para fazer a correção cirúrgica. E, e provavelmente vai ter coágulo, eu não vou conseguir drenar, etc. Não é para fazer. Como fazer o diagnóstico? Uretrografia retrógrada. E ali, na injeção de contraste, eu vou ver o contraste vazar. E a conduta aqui vai ser a conduta para correção definitiva da lesão é cirúrgica e a minha conduta para poder fazer a medição que eu estou precisando fazer, né, o que eu queria fazer com o catéter, é fazer a punção suprapúbica, né, fazer punção suprapúbica e instalar ali o meu catéter. Hematoma perineal, sangue no meato, uretrorragia e dor à palpação no períneo. Cateterismo vesical, formalmente contraindicado, uretrografia retrógrada, cistostomia suprapúbica, né? Punção suprapúbica. Cistostomia suprapúbica para drenar a urina e monitorizar débito urinário. Defina hipotensão ortostática. O paciente se levanta, né? Fica em posição ortostática e ele tem hipotensão a ponto de, às vezes, acontecer lipotimia, né? Diminuição da PA sistólica em 10 a 20 milímetros em até 3 minutos após levantar. Isso pode ser sintomática ou assintomática. Essa aqui eu vou colocar aqui, errei, porque tem uma definição aqui com um número, né? Vou responder mais umas 3, então. Condutas para manejar hipertensão intracraniana em paciente com TCE. Como é que a gente maneja hipertensão intracraniana? Cabeceira elevada no leito, né? 30 graus. E primeira decisão que eu vou tomar é fazer não é DVP, eu tenho que confirmar se é DVP, mas fazer drenagem licórica, né? Agora, não posso fazer punção, eu me lembro muito bem, né? Que se eu tô com suspeita de lesão expansiva, eu não posso fazer punção lombar. Então, provavelmente, essa drenagem licórica, como é que vai fazer? DVP, né? Imagino que DVP, né? Fazer ventriculostomia e jogar ou para a bolsa ou jogar para o peritônio. Dependendo ali do que tá da condição que eu estou pensando. Se isso não funcionar, fazer anestesia, bloqueio neuromuscular, sedação no paciente. Se isso não funcionar, vou fazer craniotomia descompressiva ampla, é isso? Será? Primeira medida é a drenagem licórica, então cabeceira elevada. Vamos lá, cabeceira elevada. Primeira medida, drenagem licórica. Após isso, bloqueio neuromuscular e sedação. Manitol ou outro diurético. Salina hipertônica. Hiperventilação. São todos? Não são todos, né? Hiperventilação. Reduzir PaCO2 para 25/30, o que leva a vasoconstrição. Legal, interessante. Cuidado que isso pode levar à queda da pressão de perfusão cerebral com isquemia do encéfalo. E coma barbitúrico, e aí craniotomia emergencial descompressiva. Essa daqui é a última decisão que a gente vai tomar. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passos aqui, 7 itens para lembrar na conduta, né? E colocar como errei. Causas de quilotórax, causas traumáticas, causas não traumáticas. Das não traumáticas eu pensei em empiema, mas não é isso, né? Empiema da derrame pleural dá empiema e não quilotórax. São duas condições completamente diferentes. E então aqui eu vou citar o a leucemia linfocítica crônica, linfoma, né, para causas não traumáticas de quilotórax. Tudo que vai afetar a rede, a cadeia ganglionar, né? E pode afetar ali os meus ductos, né? Os meus ductos estão levando a linfa e eu posso ter quilotórax. E causas traumáticas, aí pode ser o próprio trauma em si, trauma torácico, ou iatrogênico, né? Então, tentando fazer esofagectomia, tentando fazer ressecção de segmentos pulmonares, tentando operar grandes vasos e outras lesões aí, né? Fazendo operação de carcinoma gástrico, tirando linfonodo, né? Posso ter quilotórax.
Conduta frente ao paciente com fratura pélvica estável e instável. Paciente com fratura pélvica estável, TC, né? TC. Eu quero ver como exatamente é que tá essa minha fratura pélvica, tomar uma decisão se eu precisar fazer uma operação, né? Se eu tiver alguma lesão importante associada, como lesão femoral. E na instável, eu vou amarrar com lençol. Né? O paciente está hemodinamicamente instável. Estou suspeitando de fratura pélvica. Ele tem algum hematoma ou sensibilidade. Eu já fiz FAST e não consegui ver nada no FAST. Não tem nenhuma outra fonte de sangramento. Meu paciente está chocando. Está sangrando a pelve. Né? Tem nenhuma outra fonte de sangramento, não tem tumescência nas pernas, nos braços, não tem nada, ele está perdendo sangue para lugar nenhum. O ABCDE do trauma está perfeito, só que no C, o ABCDE do trauma, o AB, o D e o E do trauma estão perfeitos, mas no C o paciente está chocando, né? Ele está hipotenso, está taquicárdico hipotenso e então eu estou suspeitando de lesão sangrante, só que eu estou com FAST positivo, provavelmente seja da pelve, né? Ideal seria que eu tivesse uma imagem da pelve. Eu vou mandar o paciente fazer tomografia instável? Não vou, né? Não vou, né? Vai morrer lá e o rapaz ali do regional vai ficar puto. Então, o que que eu vou fazer? Tentar estabilizar a pelve de uma maneira simples, que é pegar o lençol e amarrar a pelve do paciente, né? Fazer bastante força, colocar a nível dos trocânteres e amarrar. E quais são as ideias aqui? Ou então eu posso usar a cinta, né? A cinta, né? Tem uma cinta específica para usar que eu não me lembro o nome. Mas se estável, TC, maravilha. Fraturas estáveis são tratadas com repouso no leito, enquanto grau 2 e grau 3 necessitam de cirurgia. Grau 2 e grau 3 a gente já lembra daquela classificação, né? E se paciente em choque, proceder com reposição volêmica volumosa e FAST para ver se há sangramento intraabdominal. Se houver, é prioridade a laparotomia e após isso fixação pélvica pelo ortopedista. Então, o paciente está em choque, eu estou com suspeita de fratura pélvica, eu vou repor volume, isso daí eu com certeza já vou ter feito, né, no ABCDE do trauma. Vou fazer FAST como eu disse, não achei nada intraabdominal, eu sigo suspeitando aí de fratura pélvica e estou amarrando a pelve desse paciente, né? Se houver sangramento intraabdominal, é prioridade a laparotomia e após isso fixação pélvica. E se não houver, mas o paciente estava instável, eu dou volume, ele não consegue recuperar, ele está sangrando nos vasos pélvicos, né? Eu tenho duas opções aí, ou a amarra pélvica que já resolve a maioria dos casos, ou eu vou abrir e fazer taponamento retroperitoneal, né? Encher de compressa ali e depois tampar, depois fechar. Para tentar coagular, para tentar segurar, né? Fazer um hematoma que segure o sangramento. Os macrolídeos são originados. Vou responder essa e mais uma. Macrolídeos são originados pela azitromicina, que tem origem semissintética à eritromicina e a claritromicina. Eu acho que a eritromicina é a primeira, né, do Erythromyces. Então tá errada aqui essa afirmação. Falso. O original da classe é a eritromicina a partir do Streptomyces erythraeus. Streptomyces. E mais uma, mais essa. Em condições normais, somente vemos e palpamos o coração no... Somente vemos e palpamos o coração. Quinto espaço intercostal, linha M clavicular esquerda, né? Quarto, quinto. É o ictus. Choque apexiano, ictus cordis. Pode não ser visto nem palpado. Mais uma, velho. Conduta para paciente previamente rígido, esplenectomizado após trauma. O que, que eu faço com esse paciente, né? Então vamos lá. Levei o paciente para a sala de cirurgia, ele teve um trauma hepático importante, a avulsão do hilo do trauma esplênico importante, a avulsão do hilo esplênico, e eu tive que tirar o hilo eu tive que tirar o baço dele. O que, que eu preciso fazer para ele? Vacina. Agora ele não tem mais proteção contra germe encapsulado. Então vamos fazer vacina. Contra o quê? Vacina contra Streptococcus pneumoniae, vacina contra a hemófilos e Staph não tem. Não lembro. Pneumococo, meningococo, que é o Neisseria, né?
O 14º, imunização para capsulados, para encapsulados. Vacinar do 14º pós-operatório para pneumococo, meningococo e Haemophilus influenzae B. Meningococo. É isso mesmo. Vacina para esplenectomizado. Certo? Meningocócica, anti-hemófilos B, antipneumocócica. É isso mesmo. Perfeito. Vou colocar que errei porque eu errei a data aqui, né? Citar tempo. Citar tempo aqui, porque é importante. Abrindo o E. E essa foi a última mesmo. Tá bom, né? Boas perguntas respondidas. Fazer assim e assim. Citar tempo. Essa parte, pintar de azulzinho. Sempre. Citar tempo aqui, importante. Então, posso fechar aqui. Terminar, né? E aí a gente vai seguir daqui. 2.046 perguntas, 43 revistas. É duro. Muita pergunta.